Então eu falo assim, propósito é uma bússola. Então ele começa no autoconhecimento, de você reconhecer qual que é a direção que aponta o seu coração. Então vou dar um exemplo aqui. Minha mãe falou a vida inteira que ela teria muito orgulho de mim se eu fosse uma mulher que fizesse administração na GV. Ok, que então para ela uma mulher, né? bem sucedida é aquela que fazia administração na GV e que casava virgem de véu e grinalda com Aguinaldo Raiol cantando Ave Maria na igreja. Esse era o sonho da minha mãe. Então, só que não tem nada a ver comigo. Imagina, você me conhece rapidinho aqui, só um pouquinho. Imagina, Branca Barão de não consigo imaginar você ouvindo Aguinaldo Raiol. Exatamente, não faz sentido nenhum sendo quem eu sou. Então, fazer administração na GV pode ser um sonho realizado, maravilhoso, que te faça feliz, mas não é para mim. Então, para eu poder viver uma vida de propósito, eu tive que decepcionar minha mãe, como um exemplo. Então, viver de propósito é você tomar consciência do que significa felicidade para você. O que significa realização e sucesso para você? Porque para mim essas três palavras, felicidade, realização e sucesso, elas estão muito próximas, aí, quase sinônimo. Elas têm uma intersecção entre elas gigantesca. E quando eu construo essa clareza, porque não é fácil, parece muito fácil, felicidade para mim é viajar o mundo, não é por aí. Quando a gente para se perguntar, tanto que no livro que você mostrou ali, tem algumas perguntas que eu peço para o leitor ou para a leitora não avançar na leitura antes de responder. Certo. E aí eu recebo mensagem assim, travei na página tal. Eu vou ver o que tem na página tal. É uma simples pergunta, o que é felicidade para você? Enquanto você não traduzir, não avance. Por quê? Porque a sociedade impõe. Felicidade para minha mãe era uma mulher fazer administração na GV, né? Filha dela. Para o mundo você casar com alguém, de preferência do sexo oposto. Felicidade é você ter uma casa própria, é você ter um carro, mesmo que você esteja pagando uma parcela absurda, infeliz, né, num trânsito que para você um Uber de repente seria muito mais prático, não, você está lá pagando a parcela sofrida do carro para poder sustentar esse status de felicidade que a sociedade cobra da gente. E o propósito, de uma certa forma, é você apertar aquele botão mágico, sabe aquele vermelho da vida, assim? Começa com F, termina com Oda-se, sabe, gente? Esse. Você dá uma apertadinha nele e fala, peraí, eu vou ter que apertar esse botão para aquilo que a sociedade cobra de mim, para que eu possa priorizar aquilo que eu reconheço que representa a minha felicidade, meu sucesso e a minha realização. Então, o de propósito é essa intenção. Então, ele pode sim estar traduzido numa afirmação, porque uma afirmação, como você trouxe, ela nos ajuda a lembrar dele, desde que ela esteja presente e com essa clareza. O meu propósito, eu traduzi em 4 valores. E eu tenho uma tatuagem no meu braço, que são essas imagenzinhas aqui, com o que significam esses valores. Então é uma imagem, porque eu falo, vai que muda. Para quem está só ouvindo a gente, conta quais são Vou contar. Então eu tenho aqui uma gota, que é a primeira chave desse propósito, que é a transparência. Tá. Então eu falei assim, se eu não posso ser transparente com você, se eu preciso vir aqui mentir, eu não posso estar aqui. Se eu não posso contar essa história depois, eu não posso viver essa história. Então, assim, as pessoas têm até um pouco de medo de me perguntar coisas, porque eu não vou me meter na vida de ninguém, né? Vou tentar não me meter, porque às vezes quando a gente vê, já está se metendo. Mas se alguém me perguntar, eu vou ser honesta, transparente, querida, fofa, educada. Porém, transparente na minha resposta. Né? Se alguém me magoar ou pisar nos meus calos e me incomodar, eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer, se alguém me deve, eu vou me cobrar. Né? Então, assim, eu vou cobrar essa pessoa. Então, transparência para mim é a primeira questão, a primeira chave, o primeiro valor que eu priorizo em cada decisão consciente que eu tomo. Porque muitas das nossas escolhas, elas não são conscientes. A gente está escolhendo coisa o tempo inteiro. Mas cada vez que eu percebo que eu vou fazer uma escolha, eu observo essas chaves. Então vamos lá, a primeira é transparência, a segunda é uma pena, leveza, a terceira é diversão, eu represento pela nota musical, e por último e não menos importante, ainda como a quarta coisa mais importante para mim, valor. Então eu participo de coisas, eu tenho amigos que a gente agregue valor um para o outro. Então aqui hoje, se eu não agrego valor no seu podcast, e você não agrega valor na minha vida com essa conversa, eu não precisaria estar aqui. Você poderia estar conversando aí com uma outra pessoa. Então, para mim hoje, propósito, Felipe, essa clareza de direção. Então, quando eu vou tomar uma decisão, a vida é cheia de bifurcação, né, gente? Tem sempre assim, né? Pra cá ou pra lá. Sempre. Eu não sei se vou, se fico, se fico, se vou, como tem aquela música do Silvio Santos, né? Se vou, eu sei que não fico, se fico, eu sei que não vou. Então, pra que lado que eu vou? Eu falo, peraí, qual que é o lado que me permite ser mais transparente na jornada? É esse. Legal. E esse lado vai ser leve pra mim? Vai pesar. Então, eu opto pelo outro. Então, cada escolha consciente que eu faço, eu busco construir essa decisão
de propósito, é aí que entra, né? Observando essa hierarquia de valores para minha tomada de decisão. E para você é bom que tem uma espécie de métrica aí, porque se você pode bater com cada um dos valores que você traçou para você, fica mais fácil para você colocar nessa régua, exatamente. né? Talvez seja o caminho para todo mundo definir aí qual que é os seus 3 ou 4 valores principais que vocês possam confrontar com essa métrica e olhar, cabe aqui? Cabe aqui? Opa, aqui não cabe. Mas mesmo assim, você tendo coragem de sair desse armário da vida com tudo que você é, e quando eu falo sair do armário, é óbvio que eu não estou falando apenas de sexualidade. Lógico. Mas a sexualidade é uma faceta aí do ser humano que também obviamente, é importante. Mas com tudo que você é, sabe? Com o meu colorido, né? Com o meu cabelo colorido, com o meu jeito, com os palavrões que de vez em quando escapam, mesmo quando eu tento segurar, né? Com o meu jeito de brincar com a vida. Se eu preciso segurar o meu tchan o tempo inteiro para poder fazer o trabalho que eu faço, eu não vou aguentar muito tempo naquele lugar. Tem gente com mais tolerância, que fica 1 ano trabalhando sem poder ser quem é antes de ter um burnout, uma depressão, uma síndrome do pânico. Eu, em 2 semanas, eu tô angustiada. Tanto que eu fiquei 2, 3 meses nessa empresa que eu citei, porque eu percebi que eu tinha que ser menos. E eu falei assim, eu vou assassinar o português aqui 2 vezes. Né? Licença, gente, eu vou cacetar aqui o português. Mas eu falo que o mundo, às vezes, gosta de dizer pra gente o seja menos. Ok. Eu sei que seja menos, mas para de ouvido, né? Assim, seja menos, ria mais baixo, coloca uma roupa menos colorida, né? Seja menos espalhafatosa, gesticule menos, segura o tchan, e a gente vai segurando. Quando a gente vê, a gente enfiou quem a gente é debaixo do tapete. Sendo que quem a gente é a melhor chance que a gente tem na vida. De ser feliz, de se realizar e de fazer sucesso. Então, se eu tenho uma empresa, quadrinho na parede, e a empresa de fato exerce aqueles valores, e aquilo minimamente eu consigo encaixar quem eu sou, então vamos lá, uma empresa que tenha criatividade, ética, respeito, eu estou chutando aqui qualquer valor no quadrinho da parede dessa empresa. Eu posso ser transparente minimamente nessa empresa, né? Eu posso me divertir nessa empresa, eu posso deixar leve aquilo que eu faço, tem valor para mim além do financeiro? Ou seja, aprendizado, relacionamentos que me acrescentam, que me expandem o meu jeito de olhar para a vida, de viver, o meu mapa de mundo, sim. Então eu posso ficar aqui. Mesmo que eu tenha que falar um pouquinho mais baixo, porque é claro que a gente se adequa aos contextos da vida, mas sem deixar de ser quem eu sou. E aquela coisa do dress code também, né? Que hoje a gente sabe mais do que nunca que faz parte de quem nós somos, né? E ainda tem empresa que limita tanto o dress code das pessoas, né? O modo de vestir. Acho tão engraçado. A menos que você esteja realmente atendendo num balcão e você precise, de certa forma, trabalhar a imagem daquele ambiente e a pessoa faz parte daquele ambiente. Pra quê, né? Se tem um uniforme, se é uma companhia aérea, faz total sentido. Sim. Senão, não faz sentido. É isso, né? E o propósito, se a gente for ver a tradução dele, é a busca por sentido. Nós, seres humanos, somos o único animal da natureza, Fê, que apesar de racionais, ainda assim animais, mas nós somos os únicos animais da natureza que temos consciência da própria morte. A gente sabe que a vida é uma história com fim. E sabendo que tem fim, bate uma urgência. Isso é muito geral. Eu não gosto de generalizar nada que é da gente, assim. Mas isso é geral, né? Tanto a busca por felicidade, quanto essa urgência de dar algum sentido. Porque que ser humano nunca se perguntou, mas peraí, quer dizer que um dia eu não vou estar mais aqui. Então o que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar uma herança para o meu filho? Ok, mas que mais? Que história vão contar sobre mim quando eu não estiver mais? Então, quando a gente tem essa clareza que isso aqui precisa fazer sentido, a gente para de se conformar em fazer o que a vida vai empurrando. Essa é aquela rodinha de hamster que muitos de nós sentem, que eu já senti por muito tempo, de simplesmente acorda, faz o que precisa ser feito e volta para casa, vê um pouco de TV e vai dormir. No dia seguinte acorda e faz o mesmo processo novamente até, sei lá, vai simplesmente vivendo. Se a gente pensar em umas gerações anteriores aí, tava assim, se aposenta e, bom, espera a morte chegar, né? A gente não se conforma muito com isso. Por quê? Porque isso hoje está sendo falado. Então, quando a gente entende que propósito também é essa busca de sentido, e sentido é uma palavra maravilhosa que a gente pode brincar com ela, né? Sentido de significado, o que eu estou fazendo da minha vida, e sentido de direção. Então, quando eu dou direção, o sentido de significado, ele começa a ficar mais claro pra gente também. E pra gente tentar tirar um pouco desse ar tão conceitual que a gente tá trazendo pro propósito aqui, e a pessoa que tá assistindo ou ouvindo a gente, ela fala assim, tá, legal, beleza. E aí? Mas
se eu parar pra pensar, não tem propósito nenhum. Como é que eu amanhã tenho um propósito definido na minha cabeça? Como é que você normalmente guia essas pessoas para elas chegarem a... Porque senão, realmente, a propósito, como você disse, tem algumas outras palavrinhas que parece que são clichês, né? Aí alguém vai virar e falar assim, isso é papo de coach, né? Tem que descobrir o seu porquê. Trabalha enquanto os outros estão dormindo e tal. Não, gente, dorme. Dorme, pelo amor de Deus, dorme. Porque senão vira aquelas pessoas que ficam enchendo nosso saco, entendeu? Tipo, de quem não dorme, as pessoas precisam dormir. Eu que tenho leveza como chave. Você que tem conforto. A gente vai dormir enquanto, né? Vai trabalhar enquanto tá todo mundo dormindo? Não. Talvez eu durma um pouquinho mais ainda de manhã. O que eu sempre falo pra minha equipe, eu falo assim, olha, se vocês entenderem, eu não vou pedir pra ninguém trabalhar de madrugada, mas se vocês entenderem que faz sentido pro dia a dia de vocês, porque de manhã você quer descansar porque você vai fazer sei lá o que na sua vida, beleza. O importante é que a gente não vai deixar nossos clientes na mão. Mas eu não vou pedir pra ninguém trabalhar de madrugada. Eu quero que as pessoas durmam. Mas às vezes eu trabalho de madrugada, porque eu entendo que aquilo ali fez sentido na hora. Às vezes nem é ideia. Às vezes você fica doido pra concluir um negócio ali. Mas voltando àquela pergunta que eu te fiz, então, como que você conduz essas pessoas para amanhã, por exemplo, quem trabalha num escritório, num departamento administrativo e tá longe desse universo tão conceitual assim, ela entender qual é o propósito dela. Vamos lá. No livro, A Mulher que Vivia de Propósito, é justamente o método para chegar no propósito. Mas quem fala, não, Branca, tem o pressa, ensina aí. Vamos mais rasinho. O que você faz? Entra no Google e joga assim, lista de valores. Ok. Aí faz de conta que você tá num supermercado com um carrinho, coloca nesse carrinho todos os valores que você fala, eu quero minha vida com isso aqui. É uma coisa muito mais de sensação do que de raciocínio. Eu preciso de uma vida com mais... Não. Vai lendo as palavras que brilharem ali. Você fala, eu gosto disso aqui. Pega, passa para uma outra lista. Aí você vai sair de uma lista com mais ou menos 250, 300 valores, dependendo da tua pesquisa no Google, aí vai aparecer um monte de lista. Qualquer uma serve. E aí você faz uma lista nova que vai ter aí uns 15, 20, né? Quem aí gostou de um pouco mais de palavras vai ter umas 30 palavras. Aí você faz a seguinte brincadeira. Peguei todas essas palavras no meu carrinho aqui no supermercado de valores. Só que quando eu vou passar no caixa e vou pagar, eu só tenho R$100 no bolso em dinheiro que eu esqueci naquela calça jeans que lavou junto com a calça, inclusive. Só dá para levar 4. Aí você pega a sua lista nova, que tem 10, 15, 20, e escolhe 4. Se a sua vida só pudesse ter, neste momento, 4 valores, quais você escolheria? E aí você seleciona 4 e começa a tomar decisões conscientes desses valores.